Lembra que ontem eu falei que íamos mostrar um novo prato, que na verdade não tem nada de novo, mas muito tradicional nessa época de inverno, nessa época mais friozinho, assim, quando a gente tá procurando comidas um pouco mais quentes. E aí o Pierre me convidou de novo para mostrar esse prato tradicional, que é o fondue. Agora, o que é exatamente o fondue? Sabe a história dele, Pierre? Então, o fondue, na verdade, da palavra fundido, na verdade, são queijos derretidos, queijos maturados. Os queijos típicos que devem ser usados são queijos de massa dura, assim, como o Gruyère, o Appenzeller, que é um queijo suíço, o Emmental, do caso a gente põe o raclette, tem também o comté. São 5, 6 tipos de queijo no máximo que podem realmente ser derretidos para fazer um bom fondue. No preparo, você inicia geralmente o preparo do fondue já colocando o alho na parede do próprio prato. Aí depois vai colocando os queijos junto com vinho seco, geralmente chardonnay ou vinho bem seco, vinho branco seco para poder diluir o queijo. O importante do fondue mesmo que não tenha adição de nada a não ser vinho e queijo maturado. Não pode haver amido, não pode haver nada de queijo também que não seja os queijos típicos, os queijos suíços, franco-suíços, que são esses que eu citei, repetindo, o Appenzeller, o Emmental, o Gruyère, o raclette e o comté. São queijos de massa dura, assim. Eles dão um sabor, uma textura. E aí nós vemos quando a gente vai começar a provar o fondue, pegando o pãozinho, pode também utilizar uma batatinha, para quem não gosta de pão que tem alergia a glúten, fazer com a batatinha. E a gente vê que quando a gente tem um fondue tradicional, o queijo, ele vai realmente fazer, você vê, ele vai derretendo, vai caindo aos pedaços assim, ele vai secando rapidamente quando você finaliza aqui, porque ele tem um corpo bom, ele não é a base de nada de farinha, nada disso, tem que ser só queijo mesmo. Finalizou, ele seca rapidinho e aí você depois vai comendo. Ele tá pronto para ser degustado assim. E é legal porque eu tava lendo algumas coisas sobre a história do fondue, e na época da Segunda Guerra Mundial, os soldados, eles se escondiam, era uma época de frio, né? Foram muitos anos, mas na época do frio eles não tinham muito o que comer e acabavam ficando em regiões mais afastadas, principalmente nas montanhas, e aí eles comiam muito isso, pão com o queijo derretido nas panelas mesmo. Nesse período de frio você gasta muita energia, então são pratos que são feitos justamente para sustentar durante um bom inverno a caloria necessária. Durante a guerra, claramente os queijos e os vinhos foram os grandes aliados aos soldados, que ajudava a passar a vencer um pouco o frio e vencer principalmente a fome. Então são pratos bem tradicionais. De novo, a gente não inventa nada quando faz um fondue se fizer com os elementos, os ingredientes tradicionais. Os queijos de qualidades, um bom vinho branco para finalizar, noz moscada, não pode esquecer a noz moscada, o pimenta do reina, e no final o kirsch, mas principalmente fazer o fondue como nós fazemos aqui dentro do próprio aparelho de fondue, que é de ferro fundido, já iniciando o preparo no próprio aparelho. A origem dele é rústica, né? Dessa época ainda da guerra e dos soldados, mas ele se tornou um prato muito requintado, né? Um prato que ele tem um certo charme também, e ele também é harmonizado com o vinho, né? O ideal de se comer o fondue é com vinho branco. O melhor vinho para acompanhar é o vinho branco, porque ele potencializa. Quando a gente fala potencializar, ele vai realçar o sabor do queijo. As pessoas se surpreendem, isso que é interessante. Muitas vezes falam, não, mas queijo, quero comer um queijo com vinho tinto, porque sempre vi que o queijo combina bem com vinho tinto. E é interessante, eu quero até demonstrar que hoje o fato das pessoas tomarem vinho com queijo, no caso, não é para o benefício do queijo. Muitas vezes, quando faz degustação de vinho, há queijo acompanhando. Isso é claro em toda degustação de vinho. Tem queijo, mas é por um outro motivo, porque na verdade o queijo, o produto lácteo, ele acaba mascarando todas as imperfeições dos vinhos. Então, uma vez que faz uma degustação, se quiser ter um vinho mais redondo na boca, põe um queijo que ele vai tirar todas essas imperfeições. Agora, quando quer potencializar um produto como um queijo como o fondue, o raclette, e quer realmente realçar o sabor do queijo, o vinho branco é perfeito. E aconselha mesmo no sentido da harmonização de sabor e também de temperaturas.
Um vinho branco geralmente é servido mais frio, a 7 graus. Então você vai ter também uma harmonização de calor na boca entre um produto bem quente, uma bebida mais fresca, então vai refrescar a boca para preparar na próxima garfada. É incrível. Eu sugiro mesmo para quem não conhece provar com um vinho branco bem gelado. Comer fondue, então, você já viu, não é só degustar um prato, mas é viver uma experiência gastronômica, uma experiência até de sentidos, tá? Você que está em casa não está sentindo o cheiro, isso aqui, nem o sabor, e muito menos essa experiência que a gente vive. Mas é bom demais, eu vou continuar aqui comendo, vou agradecer demais ao Pierre, mais uma vez, pelo convite. Obrigado, muito obrigado. A gente sempre convida todo mundo que está vendo hoje essa matéria. Vocês estão sempre bem-vindos em casa, é realmente um grande prazer recebê-los. É um prato que a gente tem como fundamento assim do convívio, da facilidade de comer, um prato muito simples, mas muito agradável, sempre procurando o sabor e esperando que vocês possam, com esse frio gostoso de São Paulo, agora possam vir visitar o Bistrô de Paris, aqui na Rua Augusta, 2542, entre a Lorraine e a Tietê, uma vilinha chamada Vila São Pietro, a Europa, no meio dos jardins, e de forma simples a gente receberá vocês para poder ter uma verdadeira experiência francesa aqui. É verdade. Estão convidados então os nossos telespectadores, o Leão e a Adriana também podem vir aqui comer, que eu vou continuar desfrutando dessa maravilha, desse prato tradicional de inverno com o meu amigo Pierre aqui. Um abraço a todos vocês, cheers! Santé!